Atenção porque vai começar a aula de geografia. Olá, turma, aqui é o professor Bruno Viana. Vamos juntos a mais uma aula de geografia aqui pelo canal, tá? Agora a nossa aula será para os 7º anos e a EJA 3, prestem atenção, peguem seus materiais para suas anotações, tá? Informem aqui seu nome completo, sua turma, né, sua escola, para a frequência. Lembrando que a nossa aula hoje, a aula 14, é a aula de revisão para a avaliação que vocês farão logo após a aula. Então, prestem muita atenção, façam anotações, tá? Vocês vão receber a avaliação, o resumo, para fazerem a avaliação. Então, vamos lá. Antes da nossa revisão, vamos fazer a nossa correção, né, da aula anterior, para vocês fazerem aí essas correções. A primeira questão dizia, ó, por que a industrialização do Brasil é considerada tardia? Tá? Alternativa certa, a letra A. Por quê? Tardia retardou. Ó. Teve início somente no século XX, quase 200 anos depois da industrialização, já acontecia lá na Europa, né? Então, alternativa A. Segundo, ao se industrializar, o que ocorreu somente na década de 1930, né, o início, a indústria brasileira encontrava-se concentrada em qual região? Com certeza, a alternativa C, não é? C, Sudeste, né? Começa no Sudeste e ainda hoje é a região mais industrializada do Brasil. Terceiro, na década de 1990, o país experimentou um forte crescimento econômico industrial. No que isso resultou? A alternativa certa, a letra D, no aumento do Produto Interno Bruto do Brasil, o PIB, né? Vai aumentar as riquezas internas do Brasil. Quarta questão, o Brasil é dependente economicamente de outros países, seja na questão industrial, seja agroindustrial, e também depende de tecnologias produzidas por países desenvolvidos. O fragmento encontra-se, né? Letra A, o verdadeiro. Né? Embora já somos um país industrializado, ainda dependemos de muita tecnologia estrangeira. Quinto, o Brasil compra, né, diversos produtos através de alianças comerciais. Nos países abaixo, qual não é considerado um dos principais países que o Brasil importa produtos, ou seja, que compra? Então a alternativa certa era a letra B, a Somália, né, que é um país bem pobre lá da África. Então, feitas nossas correções, vamos agora para a nossa revisão. Lembrando que nós vamos ter alguns conteúdos, né, de cada aula da unidade que tivemos. Ó. Por exemplo, a origem do capitalismo, né, riquezas do território brasileiro, os grupos econômicos, interesses e lucros, né, a indústria extrativista, o processo de industrialização no território brasileiro. Então, são vários temas para a gente abordar. Tá? Preste atenção para a prova. O primeiro deles é a origem do capitalismo. Quando surge esse sistema político, social e econômico, né, que domina o mundo atualmente. Quando ele surge, ó, pode ser encontrada no processo de desintegração do chamado feudalismo, né, que era aquele sistema econômico baseado na posse de terras lá na Idade Média. A transformação dos camponeses em trabalhadores assalariados, a retirada dos meios de produção desses últimos, como ferramentas, instrumentos agrícolas, terras, né, etc. A formação de uma classe burguesa, né, e o desenvolvimento do comércio estão entre as causas originárias do capitalismo. Ou seja, quando o mundo passa de um sistema feudal, de terra, de posse de terras, né, de servos, de reis, e agora passa a ser dominado pelo comércio, tá? Pelo capital. O próprio nome diz, capitalismo, sistema de capital, movido pelo dinheiro. Então agora os agricultores, né, os servos, eles passam também a trabalhar no comércio, no desenvolvimento comercial e mercantil, tá? Olha aí a imagem, ó.
o dinheiro, né, as moedas sendo contabilizadas, essa nova produção de economia no mundo, tá? Isso lá no século XV. As características do capitalismo, olha, no século XV e XVI, na sua origem. Vai existir agora duas novas classes, olha. A burguesia, né, os patrões, quem tem, os nobres, quem tem o dinheiro, e o trabalhador assalariado, aquele que vai trabalhar, vender sua força de trabalho ao burguês, tá? A propriedade dos meios de produção detida por uma classe social chamada de burguesia. Qual a origem da burguesia? Burguesia, gente, vem de burgos, né? Os locais de comércio que existiam lá na Europa. Então, o dono do burgo passou a ser burguês. Então, essa classe rica, classe nobre, passa a ser chamada de burguesia. A exploração do tempo de trabalho do trabalhador assalariado. Então, ele construía sua riqueza através da exploração do tempo do trabalhador. O trabalhador agora trabalhava para ele, para o nobre, para o burguês, né, em busca de um pequeno salário. Lembrando que na sua origem não existiam aí direitos trabalhistas, sindicatos, a carga horária, né, era bastante longa, né, o dia todo. Então era um tipo de escravidão mais moderna, né, só que eles recebiam um pequeno salário para sobreviver, tá? Então é aí que surge essa classe dominante, classe dominada, né? O rico, o pobre, vai sair essas bases do capitalismo. Essa exploração é fundada na utilização da capacidade de trabalho, na força de trabalho durante um determinado período de tempo, em troca de um salário, normalmente um salário bem baixo. O salário teria um valor menor do que o valor produzido pelo trabalhador durante sua jornada de trabalho. Ou seja, o trabalhador produz a riqueza, produz o dinheiro para o burguês, e o que sobra daquele excedente, aquele excedente ali, é o lucro que fica para o burguês. E o trabalhador, que produz a riqueza, ganha só o seu salário. Essa primeira fase ela é chamada de mercantilismo. Tá? O que foi o mercantilismo? Foi uma prática econômica vigente na Europa entre os séculos XV e XVIII, que ajudou na consolidação da burguesia como classe social dominante. Então, o mercantil, os produtos agora são comercializados. Esse burguês começa a lucrar, a ganhar mais dinheiro, a investir. Então, essa fase é chamada de mercantilismo. É a primeira fase do capitalismo. Os monarcas absolutistas, os reis, né, a nobreza, os nobres, interviam na economia em busca de riquezas, como metais preciosos. Então, quando eles começam a lucrar, ganhar dinheiro, a financiar essas expedições, vai surgir aí as grandes navegações. A Europa agora pretende conquistar novas terras. É aí que surge o período de colonização, os colonizadores. Né? Olha aí as caravelas, inclusive a nossa América, o Brasil aqui, ó, com a chegada dos portugueses para o início da colonização do nosso território. Tá vendo as caravelas, a Cruz de Malta, representando aí a igreja. A expansão do cristianismo também vai junto com essas grandes navegações, levar a religião católica e cristã, né, para essas novas colônias. Foi assim que chegou até nós. E também vem a questão, né, do metalismo, a busca de metais, a exploração, a escravidão. Todo esse contexto vai começar a surgir nesse período. Outro assunto que a gente viu, olha aí, ó, as riquezas no Brasil, né, o PIB e a renda per capita. A forma mais tradicional de se medir o desempenho da economia de um país é pela análise do seu produto interno bruto, que é o PIB, né? Todas as riquezas produzidas internamente num país. O PIB, né, é a riqueza total de um determinado país. A renda per capita, ó, é o valor do PIB dividido pelo número de habitantes. Ou seja, pega toda a riqueza produzida naquele país e é dividido pelo número de habitantes que ele tem. Esse processo é chamado renda per capita.
Ó, renda per capita significa renda por cabeça, né? Porque vem do latim. Per capita é uma expressão do latim que significa exatamente por cabeça. Então, a renda do país, né, a renda per capita vai dizer se aquele PIB ali, se aquele país é desenvolvido, se não é desenvolvido. Então, tem todo esse contexto de PIB e renda per capita, né, estão ligados. Distribuição de produtos. Redes de transporte no Brasil, ó, por onde é feito, né, por onde é escoado as riquezas do Brasil, os produtos aqui do Brasil. Os transportes no Brasil reúnem os mais diversos tipos de meios de transporte, ou seja, os terrestres, onde nós temos as rodovias, as estradas, os aquáticos, né, que são chamados de hidrovias, por barcos, navios, os dutoviários, olha aí, ó, feitos por dutos, por tubulações, e os aéreos, né, por aviões. O transporte mais utilizado no país, seja para o transporte de cargas ou de pessoas, é sem dúvida o transporte terrestre rodoviário, tá? Realizado pelas estradas e rodovias. Sem dúvida, o Brasil tem uma das maiores malhas rodoviárias do mundo. Então, grande parte dos nossos produtos ele é transportados por caminhões, né? Por rodovias. Isso é fácil de identificar, né, nas nossas cidades, quantas rodovias e estradas temos, tá? Então, é isso aí. Outro assunto que a gente viu, ó, o extrativismo no Brasil, né? Extrativismo, a extração de matéria-prima, tá? Extrativismo consiste em retirar recursos vegetais, minerais ou animais da natureza. Por ser um país com grande diversidade natural, a atividade extrativista continua a ser muito importante na economia brasileira. Sem dúvida, é um país riquíssimo em matérias-primas, em vegetal, em mineral e animal, né? Vai servir como matérias de economia, para girar a economia do país. Então, o Brasil é um país continental. Então, nós vamos ter grande extração, principalmente vegetal. Olha aí a imagem, a retirada do látex para a produção de borracha. Mineral, olha, produção de ouro, né, de ferro, as mineradoras e também a extração animal, a caça ilegal, a venda de animais selvagens. Isso acontece. Dentro desse contexto, né, nós vamos ter a grilagem de terras e os interesses econômicos, né? Nós vimos em outra aula. O que é a grilagem no Brasil? Olha? É um fenômeno muito comum. O grileiro, né, é um proprietário privado que se apossa das terras devolutas, terras públicas sem destinação, e ou de terras de terceiros. Tá? Esta apropriação envolve a criação de documentos falsos, de onde provém o termo grilagem, já que os documentos eram engavetados com grilos, grilo aquele animalzinho mesmo, para dar uma aparência de antigos pelo amarelado que os detritos do animal deixam no papel e pelos desgastes que os animais provocam nos mesmos. Ou seja, essas pessoas, né, que falsificam esses documentos são chamadas de grileiros. Então eles veem lá facilidades, grandes áreas no interior do Brasil, né, áreas da nação, do estado, do país, né, que estão lá sem produção. Então eles falsificam documentos. Claro, isso também junta corrupção. E colocavam esses documentos em gavetas com grilos para envelhecer esses documentos e ter uma aparência de documentos verdadeiros antigos, né? De escrituras verdadeiras. Então eles passam a ser o dono daquelas terras que não eram deles, né? Então isso é a grilagem de terra, isso acontece no Brasil. Várias áreas, vários latifúndios, várias fazendas foram feitas através dessas falsificações. Os grileiros, né, eles atuam muito no Brasil. Floresta plantada, o que é isso? Ó? Entre as alternativas para suprir a matéria-prima destinada à celulose, ó, o Brasil incentivou a instalação de empresas que atuam com as chamadas florestas plantadas, as chamadas agroflorestas, para destinar, por exemplo, à indústria de celulose, à indústria de papel, de caderno,
tá? Tudo isso vem das árvores. E como a natureza, né, por si só, o desmatamento, ele acontece de forma rápida, uma maneira de suprir é a floresta plantada, né? Então eles plantam, desmatam e já vem outra área que já está sendo plantada e vai fazendo aquele ciclo para não faltar a madeira para abastecer a indústria. No Brasil, destaque são os estados de Mato Grosso do Sul, de São Paulo e Minas Gerais, tá? A planta mais utilizada nesse sistema é o eucalipto, lembrem na prova, né? O eucalipto, cujo crescimento demanda grande oferta hídrica, tá? Eles absorvem muitas águas lá, tanto da chuva quanto do subsolo. Também vimos, né, o processo de industrialização brasileira. Olha aí, ó. É considerado tardia quando comparado à industrialização dos países capitalistas centrais, ou seja, em relação aos países da Europa, tá? Próprios Estados Unidos, a industrialização nossa é considerada tardia. Ela teve início somente no século XX, né? Quase 200 anos depois, na industrialização já acontecer lá na Europa, por isso tardia. Alianças comerciais do Brasil, olha aí, ó, essa distribuição econômica do Brasil. Então nós temos a China, ocupa o primeiro lugar nas relações comerciais com o Brasil. País que o Brasil país, né, que o Brasil mais exporta, mais vende e também mais importa, mais compra, né, produtos. Então olha a importância da China para o Brasil. É o país que o Brasil mais vende e também é o país que o Brasil mais compra. Olha aí, olha as imagens. Ó. O Brasil é um grande exportador de carne. É o maior exportador de carne bovina do mundo, tá? É o segundo maior de frango ali, disputando com os Estados Unidos. Então olha a produção de frango brasileira, né? Toda ela, boa parte, né, vai ser exportada para a China. Por quê? Porque é o país mais populoso do mundo, né? Um dos mais ricos, é a segunda economia hoje. Então é uma aliança comercial muito forte. Vai comprar muita carne do Brasil, muito produto do Brasil. E o Brasil também vai comprar vários produtos chineses. Ó. O made in China, né? Provavelmente vocês têm em casa algum produto aí que veio da China. É um grande produtor mundial, olha, de pendrives, né? De produtos tecnológicos, celulares, brinquedos, né? Então a China é um mercado gigantesco, é o que mais cresce no mundo. Olha aí mais, ó, o Brasil, o maior produtor de carne bovina do mundo, né? O maior rebanho bovino, exporta muita carne bovina, né? E os chineses vão precisar de muita carne, é a maior população do mundo, né? 1,5 bilhão de pessoas se alimentando todo dia, né? Olha aí a imagem dos chineses comprando a carne exportada do Brasil, tá? Essa relação, né, da China. E eles, por vez, vão importar também muitos produtos. Celulares, tablets, né, fones de ouvido, pendrives. Então a China também é um mercado muito forte para vender em outros países. Aqui nossas referências, né, da nossa pesquisa. Muito obrigado pela atenção. Espero ter ajudado. Façam uma ótima prova e até a próxima.